Amados irmãos, muito boa noite, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, nós pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a nossa cidade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria à nossa prefeita, ó Deus, na condução de toda essa crise de saúde que nós vivemos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor guarde cada lar, cada família, ó Deus, da cidade de Cacoal, do estado de Rondônia, de todo o Brasil, Senhor. Clamamos, ó Deus, pela Tua proteção. Clamamos, ó Deus, pelo cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Tende misericórdia de nós. Seja sobre nós, ó Deus, a Tua graça, Senhor. Livra-nos, ó Deus, dessa terrível enfermidade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa guardar todos aqueles que trabalham, ó Pai, em serviços essenciais de nossa cidade, desde a mais simples atividade até a mais complexa dela. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe e guarde a todos, não permitindo que estes, ó Pai, fiquem doentes, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, em favor da Rose e da sua família. Pedimos também, ó Deus, pela vida do Mércio e do Sid Clay, ó Pai, que estão infectados, ó Deus, com o Covid-19. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha restaurar a saúde destes, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, possa cuidar da família da Rose, ó Deus, que sofre nesse dia a dor do luto. Oramos também, ó Deus, pela Anitta, pela sua sogra que está enferma. Peço, ó Deus, que o Senhor venha restaurar a saúde desta, ó Pai. Nossa confiança sempre estará no Senhor, ó Deus. Oramos, ó Deus, pelos necessitados, por aqueles que estão aflitos, acalma o coração. Pai, não permita, Senhor, que falte o pão, ó Deus, na mesa de quem tanto precisa. Rogamos, ó Deus, pela economia de nosso estado, nosso país. Não permita, ó Deus, que mais empresas venham a fechar, que mais pessoas fiquem desempregadas. Senhor, rogamos, ó Pai, a Tua graça, o Teu cuidado e a Tua providência, ó Deus. Todas as noites, Senhor, temos clamado por Ti. Temos pedido, ó Deus, a Tua bênção. Só temos ao Senhor a quem suplicar. E continuaremos a fazer isso, ó Deus, crendo no Teu poder, na Tua graça e no agir do Senhor da história, ó Pai. É a nossa oração nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 4, versículos 18 e 19. Provérbios 4, 18 e 19, esses dois versículos serão os versículos da nossa meditação desta noite. Provérbios 4, 18 a 19. Nós temos 63 pessoas acompanhando a nossa devocional nesse exato momento. E eu gostaria de pedir a vocês que permaneçam conosco até o fim da nossa mensagem. Não saia não vá para outra página, não fique passeando aí pela internet, mas você que está me ouvindo agora, agora subimos para 67, né? Você que está me ouvindo, permaneça aí, ouça a palavra de Deus, são 15, 20 minutos que vão edificar a sua vida, que é Deus falando ao seu coração nesse momento. Provérbios 4, de 18 a 19, a palavra do Senhor assim nos diz: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeça. Amados irmãos, é muito comum nós encontrarmos na palavra de Deus esse tipo de ensino referente a dois caminhos, duas alternativas, duas escolhas, o certo ou o errado, o bem ou o mal, a bênção e a maldição. Mais especificamente, sobre o ensino dos dois caminhos, eu trago à sua memória as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Mateus capítulo 7, versículos 13 a 14, quando ele diz: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Mateus 7,14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Pensando sobre esse tema, os dois caminhos, eu quero compartilhar com vocês, meus amados irmãos, esse assunto nessa noite, os dois caminhos. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o caminho dos justos, a vereda dos retos, a trilha daqueles que temem a Deus.
A primeira característica, à luz do texto que nós acabamos de ler, do caminho dos justos, ele é um caminhar em santidade, ele é um caminhar em retidão. Eu fundamento esse meu argumento no início do versículo 18, por favor acompanhe, quando a palavra do Senhor assim nos diz: mas a vereda é caminho, o caminho dos justos é como a luz da aurora. O que o autor sagrado quer dizer com isso? Qual é a aplicação a essa metáfora que nós encontramos aqui na passagem? O autor nos chama a atenção no sentido de mostrar a mim e a você que a vida do cristão é um caminhar na luz. Ele não anda nas trevas, ele não faz nada em oculto, ele não se esconde, ele não omite os seus passos. O caminhar do justo é um caminhar diante de todos, de uma forma clara, de uma forma transparente. O justo ele não tem vergonha dos seus atos, porque aquilo que ele faz está exposto diante de todos. Ele não se esconde. Quando ele erra, quando o justo falha, ele reconhece o seu tropeçar, ele reconhece o seu erro, ele se retrata, ele pede perdão e ele continua a trilhar na luz. Deus nos chama a um viver de santidade, a rejeitarmos o pecado, a abandonarmos a iniquidade, a deixarmos o erro. Deus nos chama a um caminhar contínuo, pautado na sua palavra, um caminhar de obediência, um caminhar de entrega, de submissão à vontade do Senhor, um caminhar que em nosso coração expresse o desejo de uma vida reta, de uma vida pura, de uma vida santa. E me permita nessa noite lhe fazer a seguinte pergunta. Eu gostaria que você pudesse, agora diante de Deus, responder a essa pergunta. O teu caminhar tem sido um caminhar em santidade? O teu caminhar tem sido um caminhar em retidão? Existe algo que você tem feito escondido? Existe algo que você tem feito que as outras pessoas não sabem porque você conscientemente sabe que é errado? Há momentos na sua vida que você tem caminhado nas trevas, na escuridão. Eu quero, em nome de Jesus, te lembrar dessa gloriosa verdade. As trevas não é o teu lugar. A escuridão não é o teu caminhar. Deus te chamou, Deus me chamou a andarmos na luz, a andarmos em retidão. O caminhar do crente é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Em segundo lugar, o texto que nós estamos meditando, para aqueles que chegaram agora, Provérbios 4, de 18 a 19, Provérbios 4, de 18 a 19, nos mostra que o caminhar do cristão tem um final glorioso. Vou repetir. O caminhar do cristão tem um final glorioso. Veja que o texto diz o seguinte: vai brilhando mais e mais, Provérbios 4, 18, até ser dia perfeito. Quando será esse dia perfeito? Quando é esta data? Nós cremos, meus amados irmãos, que esse dia perfeito se dará quando o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, vier buscar, redimir e nos levar para o lar celestial. Lá será o dia perfeito. Portanto, o que nós precisamos entender é que a nossa história tem um final feliz. O nosso destino é certo. A nossa linha de chegada, ela tem um final glorioso. Nós o encontraremos com o Senhor Jesus. Nós o veremos face a face. Descansaremos do sofrimento desta vida. Seremos consolados de todas as nossas aflições. Nós veremos que valeu a pena, sim, valeu a pena andar em retidão. Nós veremos que valeu a pena algumas renúncias, sermos escarnecidos e zombados pelos homens. Nós vamos ver nesse dia glorioso, nesse dia perfeito, que valeu a pena
obedecer à palavra de Deus, lutar contra o pecado. Este é o final da vida daquele que teme ao Senhor, do sábio, do justo que guarda a sua palavra. Ele receberá das mãos do seu Salvador a coroa de glória. É assim, caminhando a cada dia em santidade, brilhando a nossa luz a cada dia, até que alcancemos a perfeita redenção do nosso corpo, a transformação do nosso corpo. Teremos um corpo no dia perfeito que já não mais será manchado pelo pecado, que já não mais tropeçará, mas que encaminhará em perfeição por toda a eternidade. Mas ao mesmo tempo que nós falamos sobre o caminho do justo, o texto também nos fala sobre o caminho dos ímpios, o caminho dos homens maus, o caminho daqueles que rejeitaram a palavra de Deus e que viraram as costas para Cristo Jesus. A primeira característica do caminho do homem mau, do caminho do perverso, é que é um caminhar de iniquidade. Vejam que o versículo 19 diz: o caminho dos perversos é como a escuridão. Mais uma vez nós nos deparamos com um provérbio antitético, que é uma comparação antagônica, uma comparação de paradoxos. Você tem a luz e a escuridão, o certo e errado, o bem e o mal. Enquanto que o caminho do justo é um caminho de luz, é um caminho glorioso, é um caminho em que todos podem ver, porque ele não tem nada do que esconder. O caminho do homem mau, o caminho do perverso é um caminho de trevas, é um caminho de pecado, é um caminho de iniquidade. Ele está afundado num lamaçal. Esse é o triste caminho dos ímpios. Ele é apegado à mentira, pratica a desonestidade, ele é invejoso, ele tem cobiça, o seu coração é dominado pelo ódio. Este é o trilhar do homem perverso, este é o caminho do iníquo. E como nós vimos ontem, esse caminho nós temos que ficar bem distante, nesse caminho nós temos que passar longe. A segunda característica do caminho dos ímpios é um caminhar sem direção. Veja que o versículo 19 diz: nem sabe eles em que tropeçam. Eles estão na escuridão, eles tropeçam, eles caem, eles estão sem rumo, eles estão sem direção. O perverso, ele pode aparentemente mostrar que está no controle da situação, que ele tem em suas mãos o rumo da sua vida. Mas é curioso nós observarmos esse texto no sentido de mostrar a mim e a você que, na verdade, o perverso ele se engana. Ele está iludido. Mal ele sabe no que ele cai. Mal ele sabe no que tropeça. Porque ele está impossibilitado de enxergar. Ele não tem discernimento do que faz. O pecado, ele cega as vistas, ele traz obscuridade à mente, ele afoga os sentimentos que são bons. Este é o efeito do pecado. O pecado, ele é destrutivo. Só que é curioso nós observarmos que quem muitas vezes pratica o pecado não é consciente de que está fazendo errado. Não sabe que está fazendo mal. E é por isso que o autor sagrado aqui, inspirado pelo Senhor, ele diz que eles tropeçam e não sabem no que tropeçam. Quando muitas vezes o homem mau cai, ele culpa fulano, beltrano, ele culpa a cidade, o país, o estado, a economia, ele culpa qualquer outra pessoa, mas ele é incapaz de fazer um autoexame e chegar à conclusão de que se ele errou por si mesmo. Que se ele tropeçou porque ele mesmo deixou de ver a pedra no seu caminho. Qual o caminho que você quer trilhar? Qual o caminho que você quer seguir? Qual o caminho você está hoje? O caminho dos justos?
ou o caminho dos ímpios. Eu faço nessa noite um apelo a você que está me ouvindo nessa noite e que tem caminhado em caminhos que não são caminhos retos. Eu faço um apelo a você que tem vivido nas trevas. Eu faço um apelo a você que tem feito coisas em oculto, escondido. Eu faço um apelo a você que tem sido dominado pela mentira, pela cobiça, pela pornografia, pela imoralidade, pela lascívia, por toda sorte de impureza. Eu faço um apelo a você que tem sido dominado pela ira, pela maledicência, pelo ódio, pelo ressentimento, pela raiva. Abandone esse caminho. Deixe este caminho. Caminhe hoje em retidão. Mude de rota. Saia dessa estrada. Volte-se para o caminho do Senhor. Você vai ver que vale a pena. Você vai ver que o final do caminho dos justos é um caminho glorioso. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Nós vamos orar nesse momento. Precisa termos mais algum outro pedido novo de oração? Minha esposa disse que não, então nós vamos orar então, encerrando esse nosso momento devocional. Pai, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que nos mostra, ó Deus, que existem dois caminhos para o homem trilhar. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e não permita, ó Pai, que nós venhamos a nos desviar do santo e bendito caminho. Que o Senhor guarde os nossos corações. Que o Senhor, ó Pai, nos dê sempre o temor a Ti. Abençoa cada família, cada lar. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz. Renova, Senhor, as nossas forças. Derrama sobre o Teu povo, ó Pai, as mais ricas bênçãos do céu, Senhor. Cuida, ó Pai, dos idosos da Tua igreja. Das nossas crianças também protege, ó Pai, livrando-os, ó Deus, de todo o mal. Seja sobre nós, ó Deus, a Tua misericórdia, a Tua bondade. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez deixo aqui o meu forte abraço, meu carinho a cada um. Que Deus nos guarde. Que Deus nos abençoe. Amanhã, sábado, o presbítero Marcos Chipana, nosso seminarista, estará compartilhando a palavra de Deus a partir das 19h30. Não perca o nosso momento devocional. Mais uma vez eu deixo aqui a minha gratidão aos amados irmãos, todos vocês que acompanharam o nosso momento devocional. Que a paz do Senhor reine em nossos corações. Fique com Deus. Uma ótima noite. Deus nos abençoe.